Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos. É muito bom estar com os irmãos. É muito bom estar com você que nos acompanha pela internet agora, nas redes sociais da Igreja do Coração. Nós temos refletido, neste momento que passamos juntos, sobre a vida de um personagem chamado Neemias. Neemias, ele foi o grande responsável pela reconstrução de Jerusalém, muros de Jerusalém, depois que aquela cidade havia sido destruída. Então, Neemias, ele proporciona para cada um de nós preciosas lições de reconstrução que podem ser aplicadas a nossas vidas pessoais, porque nem sempre as coisas acontecem da forma como nós queremos. Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos, ou às vezes a gente planeja e as coisas são derrubadas, como foi esse ano de 2020, né? Nós fizemos um planejamento para 2020, estivemos ali sonhando. Em 2020 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E aí, do nada, aconteceu um vírus que veio lá da China, que provavelmente tem a ver com uma produção em laboratório, ligada a uma dinâmica egoísta e egocêntrica de um grupo de pessoas do Partido Comunista Chinês, que está em guerra comercial com os Estados Unidos e que, para ganhar de qualquer forma, permite que o ódio, o rancor e a raiva tome conta do coração, a ponto deles não estarem nem aí para a vida humana, fazerem uma série de ações que prejudicaram o mundo inteiro, demoliram a vida de famílias, demoliram a vida de nações. Pelos dados que nós temos, 50 mil pessoas já morreram no Brasil. São 50 mil vidas que começaram o ano de 2020 imaginando que seria melhor. Fizeram planos para isso, famílias fizeram planos para isso. Então nós precisamos aprender lições de como reconstruir as coisas nas nossas próprias vidas. Não só por causa da pandemia, mas também porque nós estamos o tempo inteiro fazendo planos, desmontando esses planos, situações acontecem. Então nós tivemos aqui nestes domingos, aprendendo com Neemias, lições da reconstrução. A primeira que nós aprendemos é tomar iniciativa. Na reconstrução de Jerusalém, Neemias foi aquele que tomou iniciativa. Ele perguntou como estavam as coisas, ele se envolveu, então nós aprendemos isso. Depois nós vimos que Neemias teve empatia. Ele se envolveu com aquele problema. Mesmo que o problema não fosse dele, o problema era dos irmãos dele, da família dele que morava lá. Então ele teve empatia para se envolver com aquele problema. Estou passando rapidamente porque nós já vimos todos esses nos domingos passados. Depois Neemias ele fez uso de armas espirituais, né? A oração, o jejum. Neemias buscou ter estratégias espirituais. Então ele se envolveu com um plano espiritual. Hoje, as armas espirituais não são bem vistas no mundo. Pessoas não querem saber de Deus, de fé, de Bíblia, de igreja, de religião. Infelizmente, há comichão no ouvido de muita gente quando se fala sobre essas coisas. Mas essas coisas são importantíssimas. Neemias usou armas espirituais. Depois, no outro domingo, nós vimos, na segunda mensagem, que Neemias pegou aquele plano que ele tinha de reconstrução do muro e ele comunicou com clareza. Ele comunicou com muita clareza o que ele queria. Ele chegou para o chefe dele, que era o rei, e disse, olha, eu preciso disso, disso, disso. Eu preciso daquilo outro. Então ele teve clareza na comunicação. Quando ele chega para reconstruir ali na cidade de Jerusalém mesmo, ele tem clareza em explicar para as pessoas o que ele quer, dentro do que as pessoas poderiam ouvir. Então ele vai ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, quando nós comunicamos as coisas com clareza, nós conseguimos ter mais sucesso na nossa vida. Neemias também observou, examinou, refletiu e orou. Reflexão, oração, observação, para não ter precipitação. Então, Neemias aplicou essa estratégia também. E depois, nós finalizamos no domingo passado com o último ponto, com a última lição, que é Neemias ele encarou com coragem, com intrepidez,
a oposição. E aí hoje, nós vamos falar justamente sobre esta oposição que todos nós temos. Você tem oposição dentro da sua casa. Você tem oposição no seu trabalho. Você tem oposição em todo lugar que você vai. Em qualquer lugar, qualquer plano que você vai fazer, quer seja um plano pessoal, quer seja um plano profissional, qualquer plano que você desenvolva, principalmente se for na área espiritual, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar pessoas que têm inveja de você. Você vai encontrar pessoas que têm ciúme exagerado. Você vai encontrar pessoas que vai fazer de você o alvo da frustração delas. Elas não conseguem alcançar alguma coisa e aí elas projetam em você aquela frustração delas não terem alcançado. Então você vai encontrar pessoas que vão fazer de você inimigo delas, sem que você tenha feito absolutamente nada. Você só viveu. Você só construiu a sua vida. Você só foi bonita, foi bonito. Você só foi o que você... E aí, com isso, a pessoa olhou para você e falou, não gosto. Meu santo não bateu com o santo da Dani. Então, eu vou me opor a ela. Qualquer coisa, né, que você empreender, principalmente se você for reconstruir coisas espirituais, você vai encontrar oposição. A primeira oposição que você vai encontrar é do diabo. Satanás vai se opor à sua vida. A Bíblia diz que Satanás é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele não está satisfeito, ele não está feliz com a ação do homem no mundo. Então ele tenta de todo jeito, por falar nisso, caneca bonita que eu ganhei, olha gente, Igreja Batista do Coração, e aqui, meu nome, Pastor Charlie. Agradeço os irmãos pelo um dos presentes no dia do pastor. Então, Satanás, ele vai se opor à sua vida, ele quer você no lamaçal, ele quer você destruído. Satanás queria Jerusalém destruída, Satanás queria os muros no chão, Satanás queria o povo sem ter um sistema de saúde ou um sistema de escoamento, de esgoto, um funcionamento da cidade ruim. Satanás queria que o povo padecesse, assim como Satanás quer que você padeça, como um leão ao derredor. Ele quer que você se afaste de Deus mesmo. Ele quer que acabe a sua família. Ele quer envolver... Tudo que é de ruim, ele quer para a sua vida. Ele não vai fazer bons planos. Claro que ele vai sempre usar um bom argumento para levar você, né? Com Eva foi assim. Ele chegou para Eva e falou, não, eu quero te ajudar. Você vai ser mais esperta se você me ouvir. Vamos lá, vamos caminhar juntos. E aí ele fez isso, influenciou Eva. Ele tentou fazer isso com Jesus, não deu muito certo. Mas também a gente encontra oposição em pessoas que nos cercam. Pessoas que às vezes têm problemas, pessoas que às vezes são difíceis. Então, como que Neemias agiu? E aí eu quero pedir que você abra em Neemias, capítulo 4. Como que Neemias agiu em relação à oposição? O que ele fez quando ele sofreu oposição? Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1 de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 23. Você que está nos acompanhando pela internet agora, vai ter projetado aí na sua tela também o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando Sambalate soube, estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? De pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedra desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades.
pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás do ponto mais baixo do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armazenados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. A cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhavam. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. No lugar de onde ouvirem o som de trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando a espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estão comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia com a arma na mão. Ponto. Vamos ficar por aqui. Na mão. Capítulo 4, lemos o capítulo 4 de Neemias todos juntos agora. Neemias vai conseguir sucesso nessa empreitada. Neemias vai conseguir reconstruir o muro em 52 dias. 2 meses, pouco menos de 2 meses, Neemias consegue reconstruir todo o muro de Jerusalém. O número de anos que aquele povo estava tentando reconstruir o muro era de 110 anos. 110 anos e não obtendo sucesso. Neemias obtém sucesso com 52 dias. Mas Neemias usa todas essas estratégias de reconstrução que nós já citamos até aqui, e Neemias usa outras estratégias de reconstrução também. Agora aqui, Neemias está lidando fortemente com a oposição árabe. Aqui Neemias tem uma oposição de um amonita, Sambalate, inimigo mortal daquele povo, Tobias, inimigo mortal daquele povo. Estavam querendo impedir que ele conseguisse sucesso na empreitada. Assim como tem pessoas que eu sei que por vezes têm inveja de você,
Às vezes tem pessoas que têm dificuldade com o seu temperamento. Olha para a Beth, por exemplo, né? Que olhar angelical que a Beth tem, né? Como é que pode ter alguém que não vai gostar da Beth? Mas com certeza vai ter um filho de um filisteu, de um Tubatubá do pé preto lá, que vai olhar para a Beth e falar, não, o meu santo não bateu com dela. E vai ter inveja da Beth, do sucesso da Beth. Às vezes a Beth conseguiu alcançar um sucesso que ele... E aí nós encaramos oposição, não só nesse aspecto, mas também quando nós estamos no dia a dia. Às vezes você tem um empreendimento ou você tem um emprego que você precisa fechar uma coisa e aquele outra pessoa quer te atrapalhar, ou alguém no seu trabalho quer puxar o seu tapete para tomar o seu lugar. Então, oposição, meus irmãos, nós vamos encarar o tempo inteiro. Na vida você sempre vai ter oposição. Eu já disse, o primeiro opositor vai ser o diabo. O diabo vai se colocar diante de você. O segundo opositor teu, e mais forte ainda do que o diabo, porque esse opositor tem mais poder sobre você para te derrubar do que o próprio diabo, é o seu eu, é você. O diabo não tem poder sobre você da mesma forma que o seu eu tem. O seu eu pode levar você para o buraco. O seu coração enganoso pode levar você para o buraco. O diabo não. O diabo não pode fazer isso. O diabo pode te tentar. É tentador. Ele é opositor, mas ele não consegue te obrigar a fazer as coisas. Mas o seu eu te obriga a fazer as coisas. O seu eu pecaminoso, o seu eu torto, o seu eu focado no centro do seu umbigo. Então, o que aconteceu aqui? Neemias encontrou um opositor. Como que ele reagiu a esse opositor? Ele tinha que construir um muro, ele tinha que viver a vida dele, ele tinha que desenvolver o projeto da vida dele. Neemias fez quando encarou. Eu vou voltar no texto novamente para que a gente possa acompanhar. A primeira coisa que eu encontro no texto, quando eu leio, logo ali no capítulo 4, que tem ali a oposição de Tobias, a oposição de Sambalate, o texto diz assim, ouve-nos, ó Deus, ouve-nos, ó Deus. O que é isso aqui que Neemias fez? Identificou a oposição, identificou ali a barreira, e ele foi orar. Então, Neemias orou por seus opositores. Jesus nos ensina a orar por nossos perseguidores e por nossos opositores de forma positiva, não é verdade? A oração de Neemias não é assim. A oração de Neemias é assim, Deus, derruba esses meus inimigos. Deus, esmaga meus inimigos. Deus, faça com que esse povo pague e caia sobre eles essa zombaria. O que Sambalate e Tobias estavam fazendo? Zombando deles. E aí Deus, vai lá, faz com que sobre eles caia essa zombaria. Foi o pedido de Neemias. Eu não quero dar ênfase na forma como Neemias fez o pedido. Eu quero dar ênfase no pedido, porque nós temos um distanciamento entre o que era praticado no Antigo Testamento e o que é praticado agora, a partir do cristianismo, a partir da graça, a partir de Jesus Cristo. Aqui é uma oração para que Deus elimine os inimigos. Jesus disse que nós temos que orar pelos que nos perseguem e abençoar os que nos perseguem. Este ponto da oração aqui, eu não quero que você confunda, tá? Não há nenhum problema quando você ora para que inimigos da fé cristã quebrem, por exemplo, Rede Globo de televisão. Não há problema nenhum quando você ora para que aquele antro do demônio feche as portas. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Porque esta rede de televisão foi responsável por muita degradação moral e muita destruição na nossa cultura. Ah, pastor, mas e as pessoas que trabalham lá? Elas terão que procurar emprego em outros lugares. E terá oportunidade de emprego em outros lugares. Porque o dinheiro que ia para a Rede Globo vai para outros lugares, vai para outras coisas. Então não há problema nenhum quando você ora para que você obtenha sucesso e aquele que é o inimigo de nossas almas tenha fracasso. Isso não há problema. O que Jesus nos orienta contra aquelas pessoas que se opõem a nós? Bendizer essas pessoas. Nós devemos bendizê-las. Devemos orar para que elas se convertam, para que elas tenham um compromisso com Jesus. Então, o princípio aqui é buscar
a resolução da questão em oração. O começo é a oração. Você vai orar para que Deus abençoe, para que Deus mude. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, uma pessoa que está me incomodando, essa pessoa ela está fazendo isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, pastor. É o pecado se eu orar para Deus promover ela? Qual que é a promoção, né? Deus levar ela para um outro estágio? Eu disse, meu irmão, Jesus não nos orienta a orar para que as pessoas morram. Né? Não é esse o princípio. Mas você pode orar para que esse homem ruim, essa mulher ruim, essa pessoa maldosa, essa pessoa que é venenosa, para que essa pessoa possa morrer e ela possa nascer uma nova vida, ter um compromisso com Jesus. Paulo era assim, e nós estamos justamente caminhando para chegar na vida de Paulo agora, no estudo de quinta-feira, às 8 horas, nas redes sociais da Igreja do Coração, você pode acompanhar esse estudo toda quinta-feira, 8 horas. Mas nós estamos caminhando para ver o ponto que Paulo agora, nos estudos que estamos chegando já, Paulo, ele consente na morte de Estevão, ele arrasou ali os cristãos. E ele se converte e vira um homem do bom, um homem que prega a palavra de Deus. Então, nós podemos orar para que essas pessoas mudem. Elas têm um compromisso com Jesus. Então, tem alguém que tem inveja de você, tem alguém que se opõe a você, tem alguém que fofoca a respeito da sua vida, tem alguém que fala mal a respeito, tem alguém muito venenosa. Ora, Deus toque no coração dela de forma positiva e que ela seja abençoada. O princípio do cristianismo é esse, que ela seja abençoada. Presta bem atenção. A sua oração é essa. Não quer dizer que é isso que vai acontecer. Porque a maldade bebe da maior parte do veneno que ela produz. Então, se tem alguém maldoso e não está disposto a ouvir a Deus, nós podemos até orar por ela. Mas, por vezes, ela mesma vai colher aquilo que ela está plantando de ruim. Porque o que ela planta de ruim na sua vida, ela planta de ruim na vida de outras pessoas também. E aí, uma hora, ela acaba plantando de ruim na vida dela. Né? Quando você produz veneno demais, o veneno escorre pela sua garganta. Não fica só na sua presa. Por isso que alguém que é venenoso é uma cobra, né? É uma cobra. Aquelas garrinhas pingando o veneno. Aquilo ali é perigosíssimo. Aquele veneno ali está dentro da boca. Ela vai produzir para te morder, mas ela vai produzir para descer pela garganta dela. Então acaba sendo prejudicada também. Então não vale a pena nós pagarmos o mal com o mal. E Neemias aqui não quis pagar o mal com o mal. Se você for ver depois o desenrolar da história, tem uma hora que Sambalat e Tobias aqui, eu não vou ler essa parte, porque eu vou pular para outra parte no domingo que vem, para a gente ir mais para o finalmente, mas tem uma parte que eles armam uma casinha de caboclo para matar. Eles chamam Neemias para uma reunião, e naquela reunião eles iam assassinar Neemias. Eles iam matar Neemias. Sabe o que Neemias faz? Tem um sinal em língua de sinais que eu gosto muito. Neemias faz isso aqui, ó. Não dá a mínima ideia. E faz de conta que nem recebeu o recado. Não vou perder meu tempo com os inimigos. Vou concentrar na obra que eu tenho para fazer. É o muro que eu tenho que reconstruir. Neemias não perdeu o tempo dele fazendo fofoca do fofoqueiro, mentindo a respeito do mentiroso, jogando veneno no venenoso. Ele não pagou o mal com o mal. Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. Mas às vezes, quando nós estamos fazendo o que a gente tem que fazer e orando pelos nossos inimigos, ainda assim as pessoas se opõem a nós, mesmo com a gente quieto. Ainda assim você vai ver oposição ao seu pensamento, oposição ao seu empreendimento, ao seu emprego, ao seu jeito de ser. Você vai ver oposição ainda assim, ainda que você esteja orando pelas pessoas, ainda que você esteja buscando a Deus pelas pessoas, ainda assim você encontrará dificuldades. E Neemias nos ensinou, aqui no texto, uma segunda forma de lidar com os opositores. Quando você observa o texto, lá no versículo 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos. E aí ele começa uma estratégia. O que Neemias fez? Neemias se defendeu do mal. Neemias se defendeu dos opositores. Se Neemias não tivesse se defendido e tivesse ficado só orando, você sabe o que ia acontecer? Eles iam chegar de forma traiçoeira e matar as pessoas que estavam reconstruindo o muro.
cresceu no meio evangélico um erro muito grande, mas muito grande mesmo. No meio evangélico brasileiro, no meio evangélico americano, eles não têm esse problema. Mas cresceu no meio evangélico brasileiro um erro muito grande em imaginar que o cristão, ele é uma espécie de capacho da sociedade. E que ele não pode ter a sua legítima defesa respeitada, que ele não pode processar ninguém, que ele não pode... Por muitos anos eu ouvi, e eu estou dizendo isso, desde que eu me converti, eu ouvi em púlpitos que o cristão jamais processa uma outra pessoa. Como se o cristão só apanhasse o tempo inteiro. Então o meio evangélico brasileiro criou essa teoria que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a Bíblia. Inclusive o próprio Jesus foi colocado, Jesus é colocado como alguém que é omisso, covarde, né? Eu estava treinando tiro com alguns amigos meus, policiais federais, civis e militares. Eu estava treinando tiro com eles, num lugar lá de tiro, né? E aí eles bateram uma foto, e aí eu postei essa foto. E aí alguns cristãos, mas que absurdo. Um outro falou assim, aí eu falei, não, meu irmão, mas a arma, ela não é o problema é quem está usando a arma. Na mão de um policial, ela protege a sociedade. Por exemplo, se eu tivesse um porte de arma e usasse a arma, eu protegeria minha família com essa arma na minha casa, sem problemas. Eu disse isso para ele. Ele disse, não, mas na minha casa eu não quero arma, não. Eu falei, mas, por exemplo, se tiver alguém estuprando a sua esposa, você não vai defendê-la? Ele disse, não. Aí, claro, ele estava tendo uma conversa pública, né? Várias mulheres foram lá e, covarde, frouxo, xingaram ele até, né? Óbvio. Mas esse é o cristianismo que é ensinado. A Bíblia diz que o homem ele tem responsabilidade com a sua esposa e deve amá-la assim como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Se tiver alguém encostando na sua esposa, o dedo que seja, a sua responsabilidade de protegê-la como macho, como homem, como sacerdote do lar. A Bíblia orienta, a Bíblia concede a você o privilégio de protegê-la, de cuidar dela. Então, é antibíblico esse cristianismo pamonha, esse cristianismo que não se defende do inimigo, claro que usando as armas corretas. Você não vai, em nenhum momento, agredir e ir para cima das pessoas ou emitir sobre elas alguma coisa ruim, mas você vai se defender do mal. Neemias defendeu-se dos opositores. Ele usou armas espirituais para isso, mas ele também usou vigilância. O mestre diz que nós temos que ser mansos como a pomba. Nós devemos ser prudentes como a serpente. Estou dizendo para vocês, meus irmãos, eu mesmo, alguns anos atrás, eu me penitencio por isso, com a minha mente fechada ainda, sem ter, assim, respaldo bíblico, aconselhei pessoas a não buscarem o seu direito na justiça, baseado nessa lógica evangélica. Pelo contrário, nós cristãos temos tanto direito quanto qualquer outra pessoa. Nós cristãos temos todo o direito do mundo, somos pagadores de impostos, cumpridores das leis, a Constituição nos respalda, o Código Penal também, todos, então nós temos o direito de nos defender, e se formos injuriados ou se formos caluniados, nós temos o direito de buscar o nosso direito, sim. É óbvio, é claro que o opositor, e aí eu estou usando um exemplo jurídico aqui, mas o opositor de Neemias, ele iria matar. Ele iria fazer o mal ali, claro, para Neemias. Sabe o que Neemias fez? Neemias pegou uma pessoa, botou com uma colher de pedreiro na mão, metaforicamente, eu estou usando um exemplo, e pegou outra e botou com um fuzil na mão. Enquanto um ficava rebocando o muro, o outro ficava com o fuzil da época, a espada, né? Não existia pólvora ainda, então a espada da época que é o fuzil de hoje. Então, era um guerreiro preparado para lutar e outro construtor do muro, porque se não tivesse essa prudência na defesa em relação ao opositor, eles não teriam conseguido sucesso. Então você precisa se proteger. Às vezes você não precisa falar para as pessoas aquilo que você está fazendo. Às vezes você tem planos. E tem pessoas que te amam que podem saber daquelas coisas, mas tem pessoas que você tem que ter prudência com elas. Você comenta com ela um plano seu,
logo, logo essa pessoa já quer furar o seu olho. Logo, logo essa pessoa já quer destruir os seus planos. Logo, logo essa pessoa já quer fazer algo mal. Eu passei por isso, olha, eu passei por isso várias vezes na minha vida. E eu demorei a entender, minha ficha demorou a cair. Às vezes eu dizia uma coisa na maior inocência para a pessoa, e aí daí a pouco a pessoa estava querendo furar meu olho, estava querendo passar para trás. Um opositor, um invejoso, uma pessoa do mal, uma pessoa ruim. Então, nós temos que ter prudência, e essa prudência que Neemias teve em se defender dos opositores levou Neemias à construção do muro. Porque eles ficaram ali prudentes, eles não ficaram com a guarda baixa. Eles estavam orando pelos opositores, mas também eles estavam com o pé atrás. Se eles vierem, eles vão levar. Se eles vierem, eu vou me defender. Esse dia eu estava vendo uma foto de um pastor, um homem de Deus, Paul Washer, pastor que eu recomendo que os irmãos pesquisem sobre ele tem palavras muito boas. Paul Washer, um fuzil na mão treinando e dizendo que se porventura alguém atingisse a família dele, ele defenderia, ou o país dele, ele defenderia o país dele. Nós brasileiros aprendemos um cristianismo meio, sabe? Não acho que é por aí. Eu acho que nós temos que aprender a nos defender do mal, a nos defender da maldade, do veneno. Ah, pastor, mas nós não viemos só para sofrer, não. O cristão não veio só para sofrer, não. Você não veio só para ter calvário, não. Claro que o sofrimento e o calvário é parte do cristão. Claro que virá outra face, no sentido... E aí você tem que entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Eu não posso explicar isso aqui agora, porque nós não temos tempo para explicar isso agora. Mas você tem que virar outra face. Você tem que ganhar as pessoas para Jesus. Você tem que ganhar as pessoas para Jesus. Mas o opositor que não está disposto a nada, a não ser só atacar, você tem que se defender. Você tem que estar com o pé atrás. Você tem que usar suas armas. No mundo real, o mundo espiritual você já está usando. E no mundo real, como que você vai se proteger? Trancando a sua porta, colocando alarme na sua casa, colocando câmera. Então, você tem que viver no mundo real também. Beth, falei de Beth agora há pouco. Beth passou por uma situação, Beth, Vaninho, os meninos todos, né, Beth? Passou por uma situação, invadiram a casa deles lá e tocaram terror na casa deles algum tempo atrás. Beth está sujeita às coisas deste mundo, mesmo usando as armas espirituais. O que é que a Beth fez? Colocou lá um alarme, câmera, né, Beth? Eu fui lá, agora tinha câmera lá. Então, está sendo prudente, está tentando, já que o Estado não consegue ser onipresente, ele nunca vai conseguir, a Beth está se precavendo. Então, nós devemos ser prudentes, meus irmãos, em relação aos opositores. Nós não podemos ter essa visão de que, mas é assim mesmo, né? Eu vim no mundo para... Não! Você veio ao mundo para cumprir o plano de Deus, e o plano de Deus é que você reconstrua as coisas na sua vida. Não é só destruição. Neemias aqui se defendeu dos inimigos. Defenda-se dos seus inimigos. O primeiro deles, Satanás. O segundo, o seu eu. E o restante, aquelas pessoas mal amadas, frustradas, que projetam na sua vida ou na vida de outras pessoas o mal. Defenda-se delas. Defenda-se mentalmente delas, não ouvindo os grunhidos de corvo que elas emitem. Defenda-se mentalmente delas, não permitindo que a influência delas entre na sua cabeça. Defenda-se mentalmente dela, não ouvindo os conselhos que elas têm, ou não ouvindo as provocações dela, ou não caindo nas ciladas que elas armam. Mas se porventura elas invadirem o seu espaço, defenda-se. E não. Aqui é o meu espaço. Não ultrapasse. Defenda-se. Neemias só conseguiu reconstruir o muro porque ele se defendeu. E último ponto desta noite, claro, porque temos mais 3 pontos para domingo que vem. Neemias, ele manteve, se você for ver, lá no versículo 19, então, depois de tudo, que o povo estava cansado, que o povo não aguentava, então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde veio. Aí ele vai, nosso Deus lutará por nós. Olha, Neemias manteve a fé de que Deus pelejava por eles. Esqueci quem foi que disse essa frase. Confie em Deus
e mantém a pólvora seca. Né? Naquela época lá atrás, a arma era com a pólvora tinha que estar seca para funcionar. Né? Então você confia de que Deus está pelejando por você. Claro que você vai se defender, mas você vai confiar de que Deus está se pelejando na sua peleja, na sua luta. Quando Davi levantou ali, pegou aquela funda no bolso, ele meteu a mão no bolso dele, eu estou até com uma fundazinha aqui também, ó, a minha funda aqui. Ó. Ele foi lá, pegou aquela funda ali, ele pegou a pedrinha. Davi sabia, meus irmãos, aquilo ali não ia derrubar Golias, não. Pensa eu, Golias é um cara com quase 1 metro mais do que eu. Só que é um guarda-roupa. É um guarda-roupa. Treinado desde a mocidade. Era um guerreiro que foi treinado desde a adolescência. Malhação diária, treino de tiro ao alvo todo dia, luta com vários gladiadores ali. Era o homem mais forte daquela época. Vinha no centro, gritava com todo o exército, todo mundo tremia. Uma pedrinha de um pastor de ovelhas ia derrubar aquele homem? Não ia derrubar, não. Ele não ia conseguir obter sucesso. Davi sabia. Mas e se Davi não taca aquela pedra? Nada ia acontecer. Então Davi confiava que Deus ia fazer, mas Davi fazia parte dele. Ele pegou a pedra e soltou a pedra. Davi não pôde nem alistar no exército. Baixinho, não tinha perfil de atleta, né? Como o Bolsonaro tem, né? No perfil de atleta. Não tinha. Ele não conseguiu. Para você ter uma ideia. Mas ele encara. Aí na hora que ele joga a pedra, ele tem fé. E Deus pega aquela pedrinha pequena que ele jogou e transforma num míssil teleguiado. E Deus faz isso. E aquele míssil acerta a testa de Golias. Golias cai para trás. E Deus dá a oportunidade de Davi de acabar com a história. Davi vai até Golias, caminha até ele, pega a espada do próprio Golias, levanta, e solta a espada. Pá! E a espada corta a cabeça de Golias. Golias está derrotado. Quem foi que derrubou Golias? Deus. Quem foi coparticipante na obra? Davi. Deus nos usa como instrumentos de ação nas nossas próprias realidades, mas Deus nos abençoa e peleja por nós. É isso que nós temos que entender. É isso que o cristão precisa captar. Ele precisa ter isso na mente dele, de que Deus, ele faz a sua obra na terra, mas que nós somos participantes dessa obra, de que se nós ficarmos cruzados com os nossos braços, a demanda de coisas ruins vai vir sobre nós, então nós precisamos nos defender. Mas quando nós nos defendemos, há um que peleja por nós e que transforma as pedrinhas que nós jogamos em mísseis teleguiados. Deus Todo-Poderoso. Então faça a sua parte, mas confie que Deus tem o trabalho maior. Esse é o desafio cristão. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. E é isso que Neemias nos ensina. Quando ele não permite que aquele povo se esqueça quem é que está pelejando por eles. Quem é que está pelejando pelos problemas deles. Neemias em nenhum momento ensina que aqueles povos têm que ficar com os braços cruzados. Não tem que fazer nada. E em nenhum minuto Neemias ensina que aquele povo está fazendo as coisas sozinho. Ele ensina as duas coisas. Trabalhem, façam a parte de vocês, defendam-se, construam um muro. Mas confie que Deus vai prover todas as coisas. Confie que Deus vai cuidar de todas as coisas. Confie que Deus Todo-Poderoso é aquele que vai fazer o trabalho mais difícil de toda essa obra aqui. E assim foi. Quando concluíram a obra, a primeira coisa que Neemias fez foi chamar Esdras, o sacerdote, e pedir para restabelecer o sistema de culto, para agradecer a Deus pelo que Deus havia feito. E de fato Deus havia feito, meus irmãos. É assim que nós nos reconstruímos as nossas vidas. É assim que Deus reconstrói situações ao nosso redor. Na semana que vem nós vamos continuar refletindo sobre essa reconstrução de Neemias e vamos fechar com o final, o grande finale. Mas antes eu quero fazer um apelo para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet. Eu vou orar por você. E nessa oração eu quero te incluir nela. Quero que você ore também.
Quero que você coloque diante de Deus as dificuldades que você tem, os problemas que você tem, o castelo de cartas que está derrubado, as situações na sua vida que estão quebradas, que precisam ser reconstruídas. Mas eu quero te fazer um desafio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses pontos e vou colocar lá na descrição do Facebook, todos os 9 pontos, do primeiro domingo até hoje. Do primeiro domingo até hoje, tomou a iniciativa, teve empatia, até esse manteve a fé em Deus, 9 pontos. E vou te encorajar a chegar lá, anotar, botar isso num papel, orar em cima disso e se comprometer a aplicar nas suas próprias vidas esses princípios de reconstrução, essas lições de reconstrução. Porque eu sei que você precisa reconstruir coisas na sua vida. Eu sei que você vai ter pessoas que vão ser corvo na sua vida. Eu sei que você vai ter pessoas que vai se opor à sua vida. Eu sei que talvez dentro de casa, pessoas que te amam podem colocar barreiras na sua vida. Infelizmente. Às vezes a pessoa nem é do mal, não. Ela não quer fazer algo do mal. Mas o jeito dela ver as coisas, às vezes é uma barreira para a sua vida. E você precisa superar, vencer esse mau agouro produzido por ela, às vezes. Essa má influência produzida por ela. E reconstruir a sua vida espiritual, a sua vida como família. Então eu vou orar agora para que você tenha compromisso com esses passos, com esses princípios, com essas lições de Neemias. Feche o seu olho. Você aqui, você em casa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora para que possamos aprender a lidar com a necessidade de sermos claros, objetivos, com a necessidade de sermos comprometidos com a reconstrução das nossas vidas, das nossas famílias, com o estabelecimento de metas para cada um de nós. Deus, nos ajude a usar as armas da oração, nos ajude a nos defender, nos ajude a manter a fé no Senhor com clareza na nossa mente, quando encararmos a oposição. Como Neemias, que teve sucesso aplicando esses princípios, que nós também tenhamos sucesso nas nossas vidas pessoais aplicando esses princípios. Nos abençoe, nos guarde, seja conosco. Nos comprometemos a encarar o grande desafio principal de entregar as nossas vidas a Jesus e de permitir que Jesus seja o grande reconstrutor da casa, do muro, de cada cômodo, e que quando vierem os opositores a esta reconstrução, nós possamos manter a nossa fé firme, nós possamos nos defender da oposição, nós possamos, ó Deus, orar ao Senhor e buscar no Senhor clareza para os passos que precisamos dar. Em nome de Jesus, Deus, cobre a vida de cada um de nós que aqui está e que nos acompanha pela internet com as tuas mais ricas bênçãos. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente o seu pedido de oração que está aí. Tem um papelzinho escrito pedido de oração. E o que não está na internet agora tem um recadinho. Nós temos um recadinho na sequência aí.